Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a Associação APSE, Associação para a Promoção de Segurança Infantil, representada pela presidente da associação, Sandra Nascimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, Sandra, como é que surgiu a ideia da associação? Do que trata a associação APSE? A APSE surgiu há mais de 20 anos, foi fundada por um pediatra e por um cidadão sueco que veio viver para Portugal com a sua família e ficou muito preocupado com a segurança e com o ambiente, com o espaço que nós oferecíamos em Portugal às nossas crianças e, portanto, este cidadão, com o professor Mário Cordeiro, pediatra que fundou a associação, na altura resolveram criar esta associação com o objetivo de reduzir o número e a gravidade dos acidentes com as crianças e os jovens que vivem em Portugal, porque esta é a maior causa de morte nesta faixa etária. Aliás, a maior causa de morte, a maior causa de internamentos, também a maior causa de idas às urgências, o que faz deste problema o maior problema de saúde pública nas idades pediátricas. Foi por isso que a APSE existe, é por isso que a APSE trabalha. Ao longo dos anos temos tido grandes conquistas para as crianças e hoje acreditamos que estas conquistas, aliás, acreditamos e é possível quando verificar exatamente quando olhamos para os números de morte e para os números de internamentos, que temos conseguido reduzir ao longo dos anos o número de crianças que sofrem acidentes e, sobretudo, reduzir aqueles que têm um impacto negativo na sua vida e que implicam uma incapacidade e uma perda para toda a vida. De facto, a APSE conseguiu contribuir, não é, para esta poupança de vida, para esta poupança de anos de vida potencial perdida, e acreditamos que hoje há mais crianças que vivem e brincam e, no fundo, usufruem de toda a sua vida e crescem em plenitude e em harmonia, um bocadinho por causa do nosso trabalho e o que nos alegra muito, não é? Então, a APSE, ela tem de que idade, que a Sandra disse, dos 10? De todas as crianças, não é? Nós trabalhamos sob a Convenção dos Direitos da Criança, portanto, considera todo o ser humano, uma criança, todo o ser humano até aos 18 anos, portanto, o nosso âmbito de intervenção inclui o bebê desde que nasce até a criança fazer 18 anos e tornar-se adulta, digamos assim, à luz da legislação. Ô Sandra, então como que seria, qual seria a faixa etária mais difícil? De uma maneira geral, até aos 18 anos, os acidentes são a maior causa de morte em todas as faixas etárias. Com uma maior, em termos de distribuição, talvez com maior peso, os acidentes têm maior peso a partir dos 5 anos. Portanto, até aos 5 anos, apesar de serem a primeira causa de morte, estão mais próximas das outras causas de morte que aparecem em seguida, se assim posso dizer. Mas, de facto, é um problema que é importante ao longo de toda a vida da criança, ou que tem impacto ao longo de toda a vida da criança, sendo que em idades diferentes as causas e os acidentes são diferentes. Talvez isso é que podemos fazer este esforço de perceber, porque talvez isso é que nos interessa depois em termos da prevenção, interessa mais aos nossos ouvintes. Acidentes rodoviários, talvez, começando por aí, que são a maior causa de morte em todas as faixas etárias. Acidentes. A maior parte com passageiros de um automóvel. Portanto, como passageiros. Não na rua. Também peões e também ciclistas, mas em muito, muito menor número. De facto, 50% das mortes e dos feridos que acontecem em ambiente rodoviário com as crianças e os jovens, neste caso até aos 17 anos, são mais de 50%, ou mais ou menos 50%, as crianças eram passageiros de um automóvel. Daí também muito do trabalho da APSE se centrar, não é? Quem nos conhece percebe bem isso, muito do nosso trabalho é precisamente na promoção da utilização correta do cinto de segurança e da cadeirinha, no caso das crianças até aos 12 anos, até 1,35 m, porque de facto uma correta utilização e escolha podem fazer toda a diferença num caso de um acidente. À maneira que a criança vai crescendo, depois começam a surgir situações também de atropelamento, mas de facto, ou mesmo de atropelamento de ciclistas ou abalroamento de ciclistas, mas num número muito, muito menor, até porque efetivamente a maior parte das nossas crianças, sobretudo
as mais pequenas ainda andam de carro, não é? Aliás, temos A que grande mudar um maioria. bocadinho este conceito de mobilidade e penso que já estamos a mudar, já há mais ciclistas, as pessoas já recorrem mais aos transportes alternativos ou ambientalmente mais sustentáveis do que o veículo, mas no fundo as nossas cidades são um bocadinho invadidas pelos carros, o que não só torna os utentes como as crianças e os peões e os ciclistas de uma maneira geral mais vulneráveis, como também acaba por promover tornar os carros tão populares, não é? As pessoas usam muito os carros e se calhar demasiado. Mas isso já estávamos a desviar um bocadinho do assunto. De facto, os acidentes rodoviários. Depois, os mais pequeninos, os acidentes acontecem sobretudo em casa. Até aos 5, 6 anos, os acidentes são sobretudo acidentes domésticos. Portanto, afogamentos que podem acontecer na banheira, ou num balde, ou num alguidar, ou numa piscina insuflável que está no exterior com água. Depois, à maneira que a criança vai ganhando mais autonomia, os poços, os tanques, as piscinas. Também as quedas como terceira causa de morte, apesar de serem os acidentes mais frequentes em todas as faixas Então, a primeira é etárias. rodoviária, a segunda é afogamento E depois a terceira são as quedas. As quedas. Em termos de mortalidade, se considerarmos a frequência, ou seja, são os mais graves em termos de consequências, se considerarmos a frequência, as quedas são as mais frequentes. Em casa e com as crianças podem acontecer de varandas, de escadas, de janelas, e nos bebés, às vezes recém-nascidos, acontecem também muito de sofás, de camas, de mesas de muda de roupa, e pode parecer para nós que somos adultos uma queda muito pequenina e pouco relevante, mas para um bebé É um impacto grande. sim, pode causar mesmo um traumatismo craniano e uma sequela neurológica para a vida toda. Depois, nos mais velhos, é que vão começar a acontecer sobretudo na escola, e aí as quedas também são os acidentes que acontecem mais, e nos espaços desportivos e de lazer, mas serão sobretudo na escola. O que também não é muito... os acidentes não têm nada de especial, por outro lado, ou não são assim tão difíceis de perceber, porque eles acontecem onde as crianças estão, com os produtos que elas utilizam, e, portanto, se nós pensarmos onde é que uma criança de 6 anos ou de 7 anos passa mais tempo e com que é que ela brinca, onde é que ela brinca, é aí que os acidentes vão ocorrer, não é? E para isso, então, a APSE, ela faz a sensibilização da população e também estava me dizendo, nos bastidores dos arquitetos, dos projetistas, Exatamente. dos engenheiros, de forma a construir agora ou idealizar casas e objetos que venham mais a colaborar a não ter acidentes. Exatamente. Porque que antes não ocorria antes, não é, Sam? Exatamente. Não era pensado nisso. Não é, exatamente. O que nós acreditamos que a criança, para prevenir acidentes com crianças e jovens, o mais eficaz é adaptarmos o ambiente e os produtos à criança e ao jovem. E não o contrário. Nós muitas vezes esperamos e às vezes as pessoas dizem ela portou-se mal ou ela correu. Mas a gente pode pedir a uma criança de 3 ou 4 anos que não corra. A gente pede, olha, vou ali buscar o meu boneco, eles vão a correr. Mamãe, vou ter contigo, vem a correr. Portanto, é impossível, uma criança não consegue, é mais forte do que ela. Nós não podemos esperar que a criança se adapte. Para além do que isso, ela tem direito a um ambiente seguro, não é? A Convenção dos Direitos da Criança confere-lhe um conjunto de direitos em que a segurança, a qualidade de vida são essenciais e são basilares. Portanto, a APSE aposta muito, de facto, na formação de profissionais e na criação de normas e na disseminação de boas práticas que passam por adaptar as casas, as varandas, as cadeirinhas do automóvel, a cama onde a criança dorme. Antigamente não havia requisitos de segurança para nada disto, as crianças morriam estranguladas no berço. Ou ainda hoje às vezes caem das varandas, infelizmente não temos uma norma, mas não temos uma legislação e pelos vistos a formação dos projetistas e depois também de quem constrói ainda não é suficiente nesta matéria. Mas nós acreditamos, e não somos só nós, não é? As boas práticas demonstram que tudo o que depende do comportamento das pessoas é mais falível, até dos pais. Nós às vezes esperamos que os pais sejam super-homens e super-mulheres, e que não são, não é? Por mais que gostem dos seus filhos, exatamente, e falham, e estão distraídos, e estão cansados. Portanto, é muito importante tudo o que o ambiente já proporciona. Eu costumo dizer, o ambiente é o nosso melhor aliado, ou o produto. Se nós escolhermos um produto adequado às características da criança, que cumpra normas de segurança, se a nossa casa estiver adaptada à criança, de forma a que ela possa andar livremente, nós
nós vamos ser mais felizes, a criança vai ser mais feliz, nós vamos estar mais descansados e tudo vai funcionar melhor. Claro que isto não implica dizer, tenho uma casa tão segura que posso deixar a criança sozinha por não sei quanto tempo. Claro, também depende das idades. É óbvio que uma não. prevenção, né? Previne até determinado... São pode prevenir complementares. muito ou pode prevenir pouco, não é? São complementares São e têm que ser complementares. Portanto, a supervisão é essencial, mas não chega. Por mais que nós... claro, ninguém duvida, amamos os nossos filhos e achamos que os vamos proteger de tudo e de todos, mas sabemos isso não é bem verdade, nós não conseguimos, porque somos limitados, então precisamos do ambiente e uma coisa, ou dos produtos, digo do ambiente de uma maneira geral, até às vezes a organização do espaço, não é? Por exemplo, posso deixar uma pergunta no ar para toda a gente pensar, onde é que guarda os seus produtos tóxicos? Por exemplo, de limpeza da casa, normalmente debaixo do lava-louças, a maior parte das pessoas guarda debaixo do lava-louças, mas isso é o sítio onde as crianças vão mais rapidamente mexer, que é normalíssimo. Portanto, só a organização do espaço da cozinha, por exemplo, mudar os produtos de limpeza da casa para um armário alto, fechado, trancado, cria uma dificuldade à criança. E então, agora vamos às intervenções. Que tipo de intervenção a APSI faz para ajudar e conscientizar a população desses acidentes? Ações de informação e de sensibilização, desde campanhas, desde a disseminação de folhetos, temos também um Facebook, temos também um site onde tentamos disponibilizar informação que ajuda as famílias a prevenir acidentes, a fazer boas opções, a adaptar a sua casa, a escolher as cadeirinhas, por exemplo. A formação de profissionais, como já falamos, desde na área da arquitetura até os que fazem transporte coletivo de crianças, a investigação, também fazemos investigação e depois tentamos, de facto, intervir no âmbito da legislação e das normas para produtos e participamos de forma regular em grupos a nível nacional e europeu que definem esses requisitos de segurança. Tem aí previsto algum congresso, algum evento que vá ocorrer? Agora, especificamente, nós temos estado envolvidos em algumas ações de sensibilização e de formação das famílias com vários parceiros. Podem estar atentos ao nosso Facebook e ir vendo. Temos sessões de sensibilização para famílias, por exemplo, várias marcadas agora nos próximos meses. Ok. Gostaria de deixar mais alguma informação, Sandra? Eu gostaria de dizer às pessoas que a APSI existe há 20 anos, sempre com muita carolice e muito empenho dos seus colaboradores, que não têm apoios regulares do Estado. Temos uma equipa de profissionais, obviamente, que trabalha a tempo inteiro na APSI, mas não temos apoios regulares do Estado e, portanto, queríamos pedir a colaboração das pessoas através da consignação do seu IRS à APSI. Penso que as pessoas sabem que não pagam mais por isso, só decidem que o seu IRS não é dado tudo ao Estado e que 0,5% pode ser dado a uma associação e, neste sentido, deixamos o nosso número de contribuinte que devem preencher no anexo H no campo 9. O número de contribuinte é o 502 886 412. E obrigado. As crianças agradecem. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.